Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje, seguindo aí mais um dia, né, dessa semana que vai ser top pra caramba, só análise de empresa. Tô aqui com a planilha da geração de dividendos aberta e você consegue ter acesso a essa planilha aí sendo membro do canal. E aqui eu vejo as elétricas, né? Eu gosto muito de elétrica. Elétrica pra mim é o setor de maior utilidade pública, né? Todos os outros setores perenes precisam da energia elétrica para se tornar perene, né? Bancário, saneamento, qualquer outro tipo de setor perene precisa da energia. Então eu considero ele como um pilar. E quando a gente olha aqui, a gente vê algumas empresas de energia. Ó, tem a Auren, que a gente já fez, inclusive a leitura do relatório, você tem que assistir aqui, porque aconteceu, né, um probleminha lá na Auren. Você assiste aqui pra você entender o que foi. CEMIG tá aqui também. Além de Auren e CEMIG, temos aqui Transmissão Paulista e aqui embaixo temos Taesa. Tem Engie aqui também. Então perceba que as empresas de energia elétrica, elas são bem triadas pelo teto Bazin, Valete do Barazinho, do Grarro, do Joel, do Peter Lynch, justamente porque elas são empresas que trabalham com muito lucro. É uma maquininha de fazer dinheiro. Como faz muito dinheiro, todos os indicativos ficam razoavelmente bons e aí a gente precisa passar para análise qualitativa. Então eu já fiz uma análise ali de Auren e agora eu vou fazer de Taesa. Por que você vai fazer de Taesa, Léo? Porque eu tenho aqui Taesa na minha carteira, é a segunda posição, a segunda maior posição da minha carteira, né? E ela já fez, inclusive, dá uma olhada nisso aqui, cara. Ela já fez, inclusive, vários pagamentos e agora anunciou mais um pagamento. Então, em 2024, ela tá arrebentando de pagar dividendos e ela mudou um negocinho. Nossa, mudou um negocinho aqui que eu acho que vai ser muito bom pra empresa. Mas você que tem Taesa tem que assistir esse vídeo porque o resultado foi aquele, né? Então vamos aqui para a apresentação de resultados. Só você digitar Taesa RI no Google, aí vai abrir lá esse site aqui, RI da Taesa, né? Ou ri.taesa.br. E aí você entra aqui na parte de apresentação de resultados. Se você quiser ler o release também, pode ficar à vontade. Vou fazer o vídeo aqui olhando a apresentação de resultados, que já tem todos os pontos importantes aqui que eu quero te passar. Então vamos para os destaques do primeiro trimestre aqui. E aí você vê aqui que a receita líquida regulatória atingiu 584 milhões, teve um efeito negativo pelo IGPM. Lembra sempre disso, né? A gente tem dois tipos de lucros aqui na Taesa, que é o lucro IFRS e é o lucro regulatório. O lucro IFRS, ele tem relação com o IGPM. Se o IGPM fica deflacionário, se o IGPM fica negativo, a receita da empresa diminui. Se o IGPM fica muito alto, a receita da empresa aumenta. Eu já expliquei para vocês em um vídeo aqui, claro, em um vídeo explicativo, totalmente explicativo, como que funciona as empresas de transmissão, que elas têm alguns aparatos regulatórios, elas têm alguns aparatos tributários diferentes das outras empresas. E é totalmente essencial que você saiba como que funciona uma empresa de transmissão se você tem uma empresa de transmissão na sua carteira. Vou deixar o vídeo aqui para você ver a história da Taesa como você nunca viu. Aí aqui ela falou que o EBITDA do trimestre também foi impactado. Então, ó, coisa ruim aqui porque o IGPM teve efeito negativo na receita líquida regulatória. Aí aqui também falou, pô, o EBITDA foi impactado por despesa não recorrente, 10 milhões aqui de um evento do Janaúba e 3 milhões de um outro evento ali, despesa de um evento de Janaúba, né? Excluindo esses eventos, o EBITDA ficaria em 507 milhões, uma margem EBITDA ali de 85. A margem EBITDA de 85 é muito alta e a Taesa, ela é clássica, né? Por ter uma margem líquida alta, uma margem EBITDA muito alta. Otimização da estrutura societária, incorporação de 3 empresas, o que fez um impacto positivo de 16 milhões nas despesas de imposto de renda. O imposto de renda, você consegue otimizar, né, essa tributação. Se eu fizer assim, tributa 27. Se eu fizer assado, tributa 20. Se fizer assim, tributa 13. Se eu fizer desse jeito aqui, tributa 15. Então, dependendo de como a empresa organiza a sua estrutura societária, ela consegue otimizar o imposto de renda. Se vai menos para o governo, vai mais para a gente, né? Então, isso aqui é muito bom. Otimização tributária é ótimo, né? 16 milhões aí, ó, que ia para o governo, veio para nós, né? Que ele fala sobre algumas liquidações de debêntures e aqui o volume de CAPEX nesse período do primeiro trimestre ficou só de 77 milhões, que foi afetado por uma paralisação no órgão ambiental, né, o IBAMA, lá no empreendimento Adanaí. Então era para estar investindo mais, só que investiu só 77 milhões porque o IBAMA deu uma parada lá no empreendimento. E aqui por último veio o que a gente mais gosta, né? 144 milhões, 145 milhões de distribuição de provento sobre o resultado do primeiro trimestre. Então perfeito, a gente abaixo aqui, a gente já vê o resultado regulatório. Lembra que eu falei para vocês sobre lucro líquido regulatório e lucro líquido IFRS? Pois é, aqui ele começa com lucro líquido regulatório, né? Então vamos entender o que é isso aqui, ó. O lucro líquido regulatório, ele pega todo o lucro líquido da
da empresa, vai tirar ali as despesas e você vai ver o quanto que a empresa realmente está crescendo ou não. Porque o lucro líquido e IFRS não tem a ver com o quanto que a empresa está literalmente crescendo em si, de acordo com o quanto de RAP ela está recebendo. Por que que não tem a ver? Porque, meu parceiro, o IGPM tem forte influência lá. Então, às vezes, ela tem uma receita de 200 milhões, deveria ser o lucro líquido regulatório, só que, na verdade, por correção do IGPM, que num ano subiu 37%, sobe lá para 300 milhões, 330 milhões, que não ocorre no lucro regulatório, tá? Quando você vai analisar qualquer tipo de empresa que tem lucro IFRS, lucro regulatório, você vai olhar para o lucro regulatório para ver se a empresa realmente está crescendo ou não. O lucro IFRS, normalmente as empresas usam para pagar dividendo, inclusive a Taesa usa para pagar dividendo. Logo, é bom que você veja o lucro IFRS subindo também. Mas se o lucro IFRS cai, às vezes não é nem porque a empresa tá mal, mas sim porque o IGPM tá caindo agora, né? Então tem que ficar esperto com isso aí. Então aqui a gente tem um lucro que foi de 215 milhões, aí teve aqui uma baixa no EBITDA, né? Que inclusive ele já comentou, o EBITDA deu uma diminuídazinha ali de 7,1%, 521 para 485, devido àquelas despesas, né? Inclusive ele já falou aqui na parte dos destaques, né? Despesa não recorrente, 10 milhões mais 13 milhões ali. Então baixou aí no total 36 milhões com essas despesas não recorrentes. E aí teve aqui equivalência patrimonial, resultado líquido financeiro, enfim, depois de tudo ficou um lucro líquido aí de 193 milhões, tá? Isso aqui que a gente vai usar para fazer e calcular o lucro projetivo do ano, tá? Então você que vai ficar aqui até o final, você vai ver o lucro projetivo, quanto que ela vai pagar de dividendo esperado, qual que é o preço teto, ver se tá na hora de comprar, se não tá, né? Vamos ver como que tá aqui. Aí que ela até fala, né, sobre a eficiência tributária de 16 milhões. Aqui mais abaixo a gente tem o EBITDA regulatório e aqui ela explica bem direitinho essas despesas. Então teve essa despesa variável aqui de 24 milhões, que é os 13 ali, mais os 10. E aqui ela fala sobre OPEX. O que é esse negócio de OPEX? Tem o CAPEX, né? Tem o CAPEX, anota aí, ó, que isso aqui é importante, ó. Tem o CAPEX. Isso aqui eu não aprendi nem em curso pago, hein? Tive que ler muito relatório, pesquisar, descobrir, correr atrás, porque nem em curso pago tem isso aqui. O que é o CAPEX? É o dinheiro que a empresa pega e investe nela mesma. Então, é um investimento em si. A empresa, por exemplo, a Taesa, ela vai pegar esse dinheiro, né, o CAPEX, e vai construir mais linhas de transmissões, vai usar esse dinheiro para arrematar leilão, ela vai se expandir, certo? Agora, o OPEX, o que é o OPEX? Tá aqui, ó. O OPEX é só caixa de manutenção, então ela usa isso aqui para manter a operação, por isso que vem com o OP, é só para manter a operação funcionando. Então, a Taesa, ela já tem linhas de transmissões, e essas linhas de transmissões podem dar problemas, então precisa de um pouquinho do dinheiro para poder corrigir esses probleminhas, precisa de um pouquinho de dinheiro para poder manter o negócio funcionando. Então, o OPEX é o quanto que você precisa de dinheiro para manter o negócio funcionando. Vou pegar aqui um exemplo da Ingrid para ficar mais fácil. Ela tem a lojinha dela, Natos Funcionais. Inclusive, se você quiser seguir ela, é só digitar @Natos Funcionais no Instagram e você vai conhecer minha princesa. E aí a Ingrid produz bolo e doce livre de glúten e lactose. E qual que seria o OPEX dela? É ficar recomprando matéria-prima. Então ela faz o bolo, vende o bolo. Desse bolo aqui, vamos supor aqui R$100, ela vai pegar R$100, comprar R$50 de produto de novo. Esses R$50 de produto de novo, de pagar o gás, de pagar o sabão para lavar as vasilhas, de pagar tudo, isso é o OPEX. Agora o CAPEX, o que seria? Seria se a Ingrid comprasse um novo forno, abrisse uma nova filial, comprasse mais formas, aí sim isso é CAPEX, né? Então a diferença de CAPEX e OPEX aí, só para vocês entenderem. Aí que ele fala, tirando essas variáveis, né? Essas despesas variáveis aí, o EBITDA não teria diminuído tanto, né? Teria diminuído ali 600 mil apenas, né? Então foi uma baixa ali de 0,1% a menos, mas lógico que a gente tem que considerar as despesas não recorrentes, né? E aqui a gente tem o lucro IFRS, ó lá, diminuiu também, ó, 3,3. Ela já sabia que esse lucro IFRS ia diminuir, né? Porque com o corte da taxa Selic, GPM também ia cair um pouquinho, inclusive agora a taxa Selic caiu, né? Ontem foi a quarta-feira do Copom, então diminuiu de 10,75 para 10,50, diminuiu 0,25, a maioria do pessoal pensando que ia diminuir 0,5, né? Ele tá acelerando essa queda, mas pelo jeito o Banco Central deu uma freada. Então isso aí impacta também em algumas coisas na Bolsa de Valores, né? Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, como que a taxa Selic impacta nas suas carteiras aí de fundos imobiliários, de ações, deixa aqui nos comentários que aí eu posso fazer um vídeo, é porque tem tanto vídeo na internet sobre corte da taxa Selic, né? Parece que os caras já gravam antes do Copom soltar o anúncio, já tá lá só pra postar. E aí meio que eu, não vou fazer a mesma coisa que o pessoal faz, mas se vocês quiserem uma opinião minha, pode deixar aqui nos comentários que eu gravo. Então aqui ela fala sobre as despesas que ela teve, né? Sempre quando tá entre parênteses, você coloca assim, ó, entre parênteses, é a mesma coisa de menos 1. Por que eles colocam entre parênteses, Léo? Também não sei, é só pra ficar mais bonito, pra não, o menos aqui não assustar, né? Então tá aqui, ó,
13 milhões, 13,4 milhões, tá entre parênteses, tá vendo? Tá entre parênteses, ou seja, isso aqui é negativo. Então aqui é o que ela tá gastando, ó. Então 13 milhões, aumento da parcela variável, função do evento de grande impacto em Janaúba, 10 milhões de aumento de despesa operacional, 30 milhões de equivalência patrimonial, redução da margem de construção pela entrada de operação e 22 milhões de maiores despesas financeiras. Isso aqui foi o que diminuiu no trimestre para o outro, né? Isso aqui foi o que aconteceu nesse trimestre, ó. Muito gasto nesse trimestre, né? 13, 23, 53, dá 75, né? 75 milhões de despesas. Só que aí ele teve alguns ganhos também, ó. 21 milhões em maiores receitas de remuneração, 25 milhões em maiores investimentos, novos empreendimentos e mais 16 milhões lá do efeito positivo no imposto de renda, lá na eficiência tributária. Então ficou praticamente elas por elas e no final desceu aí realmente só um pouquinho do lucro. Aqui ela mostra os projetos em construção, tem o Ananaí, o Pitiguari, o Sairá e o Tangará. Inclusive esse aqui já está um pouquinho em funcionamento. E perceba o quanto que o ROI dessas construções ficaram bons, né? Vai tudo vencer lá em 52, 52, 53. Se a gente calcular aqui, praticamente quase todos estão com ROI maior do que 8. Isso aqui, ó, é o RAP e o CAPEX, né? O que é o CAPEX? Você já aprendeu, é o quanto que ela tem que investir para construir. Então, por exemplo, nessa transmissão aqui de Tangará, ela vai investir 1 bilhão 117 milhões e quanto que vai ter de RAP anual? Olha lá, 104 milhões. Então, se a gente fizer essa conta, ó, 104 milhões,7 dividido por 100, você vai ver que tem um ROI anual aí, né, um cap rate praticamente, se a gente puder utilizar, 9,37. Então, você vai ver que ela tem um ROI aí, um retorno sobre o seu investimento, né, de 9,37 aqui no Tangará. Se você calcular em outras, inclusive a Sairá foi a que ficou melhor, né, 174,4 dividido por 100 dá 14%, né, 14%. Isso aqui é muita coisa. A maior parte ali consegue arrematar por 8, 7,2%, 9%. E por que elas arrematam ganhando tão pouco assim? Porque normalmente a dívida dessas empresas é muito barata. Inclusive a dívida aqui da Taesa, ó, tá 4,95% ao ano. Então se ela pega uma dívida que tem que pagar 4,95% ao ano e consegue um investimento que rende lá os 9,83%, poxa, aquele valor todo a mais ali, aquele spread a mais é tudo lucro para a empresa. Aqui você consegue perceber, né, que o CAPEX do primeiro trimestre foi afetado pela paralisação do IBAMA. Então tava investindo pra caramba, olha lá, em 2021, 2022, 2023, foi 2 bilhões, né, de investimento. E depois o pessoal fica aí chateado porque cortou dividendo. É lógico que ia cortar dividendo. As empresas de transmissão, ela tem períodos de pagamento de dividendos, depois tem que começar a arrematar lote, depois paga muito dividendo, depois começa a arrematar lote. Então nesses períodos de arremate de leilão, esses períodos de investimento, porque as linhas de transmissão vão começar a vencer as concessões, tem que investir muito mesmo, né? E agora neste primeiro trimestre investiu bem pouquinho ali. É só para você ver um comparativo, pô, se fosse 77 milhões vezes os 4 trimestres, 308 milhões só, muito pouco, né? Provavelmente o próximo trimestre vai ter muito investimento, né? Vai ter muito mais investimento, porque aqui a ordem foi meio que embargada lá pelo IBAMA, né? Quando isso for liberado, pô, vai investir muito, né? Vai investir muito no próximo trimestre. Então já espere no próximo trimestre que tem um grande parte de investimento. Você vai receber mais dividendo agora, no próximo trimestre menos dividendo. Aqui na parte de endividamento, você vê que a dívida líquida sobre a EBITDA dela tá de 3,8. Lembra que eu sempre falo, maior do que 3, cuidado. Em empresa de transmissão tem que ser menor do que 5. Se passar de 4, você já começa a ficar meio assim, né? Mas a Taesa, ela tem realmente um histórico de ser uma boa empresa que consegue alavancar bem, né? Você consegue ver aqui o caixa dela. Tem ali margem para 1 ano e meio, né? Vamos colocar 1 ano e meio de dívida. Uma taxa de dívida muito baratinha. Taxa de dívida muito barata. E aqui vem a notícia que eu mais gostei. Olha que loucura isso aqui, cara. Proposta de distribuição de dividendos. Se a gente entra aqui no RI da empresa, e aí a gente vai aqui em documentos, né? Na parte de políticas da empresa, ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui ela fala, ó, os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado no exercício. Esse lucro líquido ajustado aqui seria o lucro líquido IFRS. Então, a gente receberia dividendos, se a gente fosse voltar aqui, de 50% no mínimo desse lucro líquido IFRS aqui, perfeito? Então, por exemplo, nesse trimestre aqui, a gente teria ali 50% deste lucro, vamos pegar aqui, ó, 374 dividido por 2, né, 50% daria 187 milhões de dividendos, 187 milhões de dividendos. Só que ela sabe que o lucro líquido IFRS, ela vai ter quedas agora por conta do IGPM e que o que realmente mostra o desempenho da empresa é o lucro líquido regulatório, que não tem nada a ver com o IGPM. Então, olha só o que elas ofereceram. Eles querem usar como base no pagamento de dividendo o lucro líquido
regulatório, não mais o lucro líquido do IFRS. Gostei demais disso aqui, porque agora muitos acionistas não vão ficar com medo e não vão ficar desesperados quando o lucro líquido do IFRS diminuir, porque tá tudo na base do lucro líquido regulatório. Então lá, base de distribuição lucro líquido regulatório, não mais o lucro líquido do IFRS. Quanto? Olha lá, mínimo de 75% do lucro líquido regulatório. Mínimo de 75% do lucro líquido regulatório. Então a gente agora já tem um payout de no mínimo 75%. O mínimo é 75%. A partir de 2025, de 90% a 100% do lucro líquido regulatório. Então ela vai usar agora 25% ali do lucro líquido regulatório para guardar de caixa, para poder investir, e depois de 2025 vai ser de 90% a 100%. E aqui ela falou, pô, antes a obrigação era 50% do lucro líquido do IFRS, né? Essa era a nossa obrigação, tá? Inclusive aqui que eu sublinhei ali para vocês agora. Então ela falou assim, ó, os valores tem que ser pelo menos isso aí. Se for menos do que isso aí, a gente vai pagar o 50% do lucro líquido do IFRS. Mas se o lucro líquido regulatório desempenhar melhor, que é o que ela está prevendo, né? Ela vai pagar pelo lucro líquido regulatório. O que falta para isso aqui ser aprovado? Né? Aprovação societária mesmo. O restante, acredito que a maioria das pessoas vão gostar disso aqui. Inclusive, se sair uma assembleia aí, você vote, pelo amor de Deus, né? Vote. Depois não adianta você ficar reclamando que, não sei o que, quando tem direito a voto, você não vota. Então, você que é acionista, vota aí se você acha que isso aqui é bom. Na minha opinião, isso aqui é muito bom. Se vir a votação, vou votar positivo. Mas provavelmente eles vão conseguir aprovar isso aí, né? Então a gente não tem que se preocupar. Gostei pra caramba. E a Thaís, ela tem uma característica muito boa, que é sempre quando anuncia um resultado trimestral, ela já anuncia logo o pagamento de dividendos. Inclusive, no próprio relatório aqui, né? No próprio apresentação, já vem um anúncio de dividendos. Então, ó, anúncio de distribuição de proventos, vai pagar aí 145 milhões de juros sobre capital próprio. A base vai ser dia 13 de maio. Então, você tem até dia 13 de maio para poder comprar, que é a data com, e você vai ter o pagamento ali no dia 27 de julho. Olha só o quanto que essa empresa paga, né, cara? No momento difícil, ela tá no momento difícil, ela não tá no momento melhor da vida dela. Em janeiro, já pagou 223 milhões. Em maio, já pagou 390 milhões. Aqui em junho, começou os pagamentos de 2024, propriamente dito, né? Porque esse aqui já tá em 2024, mas é referente ao quê? A 2023, os resultados de 2023, né? Por isso que a gente usa este resultado aqui para calcular o projetivo, certo? Isso aqui que a gente vai usar para calcular o projetivo. Então tá aqui, primeiro pagamento de 2000, referente a 2024, que vem do primeiro trimestre, que vai dar 42 centavos por unity. 42 centavos por unity. O unity é a Taesa 11, tá, gente? Então vamos calcular o projetivo aqui agora, para deixar esse vídeo bem amarradinho. Se você ainda não deixou o like no vídeo, peço aí com todo carinho, com todo respeito, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque vai ter um seriado agora, né, de análise de empresa. Com toda certeza vou analisar pelo menos umas 5 empresas da sua carteira. Se você não tem empresa nenhuma na sua carteira ainda, pode ficar tranquilo que você vai ter muito conteúdo aqui para tentar decidir, né, quais são as empresas melhores para entrar na sua carteira. Por exemplo, já avaliei 2 empresas aqui de energia, você já vai saber qual que é a melhor para você ter na sua carteira. Dá para você saber não porque eu tô indicando, né? Eu não vou indicar nada aqui para você. O que eu compro não é que eu quero que você compre, não. Mas você consegue entender que eu não vou comprar uma coisa que é ruim, né? Aí você vai pegar, vai abrir, vai ler. Então não considere isso aqui como recomendação, mas como realmente alguém tentando te mostrar o que tem melhor, o que tem de pior, o que são os motivos de cada uma das decisões, né? Isso é o que realmente importa, beleza? Então vamos abrir aqui a planilha dos membros e aqui a gente tem a planilha de preço teto projetivo. Eu vou pegar aqui, ó, vamos digitar aqui Taesa 11, vou calcular pela unit mesmo, tá? E aqui a gente tem que pegar a quantidade de papéis, o lucro projetivo, o yield mínimo e o payout. Então vamos lá, primeiro quantidade de papéis. Aqui no Investidor 10 você consegue ver, né? Você abaixa aqui até essa parte da detalhes da empresa. Aí você clica aqui, ó, valores simples, você clica valor detalhado. Aí você vem aqui e copia esse número aqui, que é o número total de papéis que ele tem. Volta lá na planilha, cola, vai ficar feio, tá vendo que ficou feio? Aí o que você faz? Você clica aqui no botãozinho de cima, clica pintar formatação e cola aqui, vai ficar com a mesma formatação. Então você copia, né? Eu sou preguiçoso, aí eu copio e colo. Mas você pode só digitando lá normal. Lucro projetivo. Agora vamos lá pro lucro projetivo, porque mudou algumas coisas. Antes eu ia fazer o lucro projetivo usando qual? Eu ia usar o lucro líquido IFRS. Agora a gente tem que usar qual? A gente tem que usar o lucro líquido regulatório, que é 193 mil. Então, 193 milhões de reais foi o lucro do quarto trimestre. Como que eu ensinei você a fazer? Primeiro você multiplica por 4 só. Só multiplica por 4, beleza? Só multiplica por 4. Por quê? Porque aí, meu parceiro, a gente vai ter uma base do quanto que, se ela continuar sendo a mesma coisa, ela vai lucrar. Aí depois a gente pode fazer o aumento desse lucro ali conforme a sua projeção, beleza? Então, 772 milhões. Vamos colocar aqui, ó, 772 milhões, 800 mil. Pronto, tá aqui. É que o yield mínimo eu vou colocar de 6%. E agora a gente já vai ter aqui calculado o LPA da empresa, né? Vai ter um LPA ali de 0,75.
e aqui o DPA de 0,66. Agora vou tirar uma dúvida aqui de muitas pessoas, né, que digitam o código 11. O código 11 é uma unit. Uma unit, ela é um pacotinho de empresas. Ela não é uma 3, uma 4 normal, né? Ela é um pacotinho de um pouco de ordinário e de um pouco de preferencial. Como que você sabe isso, Léo? Você consegue ver no próprio RI da empresa, mas no caso da Taesa é 2 preferenciais e uma ordinária. No caso da Taesa, as preferenciais não recebem mais dividendos do que as ordinárias, que normalmente no finalzinho 4, as preferenciais recebem 10% a mais, né? Por exemplo, Sanepar é assim que acontece. Mas na Taesa não. Então é só você multiplicar o DPA da 11 por 3. Por que por 3, Léo? Porque você tem 2 ações preferenciais e uma ordinária. Então é como se você tivesse, quando você comprou a Taesa 11, é como se você estivesse comprando 3 açõezinhas de Taesa que vai receber cada uma 66 centavos de dividendo. Então a gente só pega aqui, ó, aqui nessa, não muda a fórmula, você só multiplica por 3 aqui, ó, multiplica por 3 e pronto. Vai ter aqui, então, o DPA da Unity. E aí a gente consegue ver aqui que se a Taesa 11 tiver só isso aqui de lucro mesmo e pagar ali o payout mínimo de 50%, perceba, olha o tanto que vai vir ruim o pagamento de dividendo agora. O yield projetivo da Taesa, 3,15%, 3,15%. É um yield bom? Lógico que não, né? Lógico que não. O preço teto cairia ali para 18,69, ou seja, margem de segurança bem abaixo. Com certeza, pode ser que a Taesa, que agora ela soltou, a Taesa ela é esperta, né? Ela soltou um resultado que foi abaixo do esperado, né? No resultado ali total, se a gente for fazer uma conclusão, resultado abaixo do esperado, isso aí já veio anunciado pela empresa que ia ser abaixo do esperado mesmo. Então veio o resultado abaixo do esperado, o mercado fica triste, provavelmente vai vender um pouquinho da Taesa. Só que ao mesmo tempo ela anunciou um negócio que vai ser bom pro longo prazo, que é lucro. Agora o dividendo é pago pelo lucro líquido. Ela vai fazer um corte agora em 2024, né, de 50%, mas posteriormente ela vai pagar de 90% a 100% em 2025. Então é um período que provavelmente a ação vai cair, em um período que provavelmente você tem a oportunidade de acumular ação de Taesa se você gosta da Taesa. Eu já havia falado para vocês que a Taesa não ia ficar pagando 14%, 12% de dividendo o tempo todo, não ia. Uma coisa, ela estava distribuindo um payout muito alto, 90%, 92%, se a gente for olhar o histórico, foi 90%, 91%, nos anos que ela pagou muito, e o IGPM tava batendo cacetada, né? 23%, 37%. Depois que começou a reversão do IGPM, lógico, pressionada pelo vencimento das concessões que vai acontecer em 2030, ainda tem 6 anos, né? Mas já começa aquela pressãozinha, né? Os acionistas já começam, meu Deus do céu, vai acabar a Taesa, aí já começa a sentir uma pressãozinha. Então ela tem que fazer mais investimento agora para aumentar o RAP dela. Logo, tem mais CAPEX, tem menos lucro, menos distribuição e o IGPM ainda tá caindo. Então, foi várias coisas que aconteceram na Taesa para diminuir esse pagamento de dividendo. Se você tá na Taesa só para receber dividendo, agora vai ser a hora de você sair, né? Não vai receber tanto dividendo assim não, meu parceiro. Apesar de ser uma exímia pagadora, vai ter momentos em que ela não vai pagar tanto assim. Agora, se você tá com a Taesa, porque você acredita na empresa e acredita no modelo de negócio dela, ela vem fazendo boas escolhas desde o seu surgimento, desde 2006, já fiz vários estudos para você aqui, desde 2006, quando ela começou a pagar dividendos. Se você acredita que ela vai continuar crescendo, né, ser uma empresa de crescendo como ela foi, poxa, talvez seja o momento de você esperar o mercado reagir e comprar a preços mais baratos, né? Se a gente pegar aqui esse lucro projetivo, vamos supor que o lucro vai subir aí 10%, né? Vamos projetar aqui que o lucro vai subir 10%, só pra você ver que a situação da Taesa não tá lá aquelas coisas, ó. Se subir 10% aqui, se a gente multiplicar por 1,1 e o lucro líquido ali subir para 850 milhões, poxa, mesmo assim, né, cara? Olha lá, mesmo assim, ó, o dividendo yield projetivo vai ser de 3,46, né? Então, realmente é uma empresa que não vai pagar tanto agora neste ano. Quando subir o payout para 90%, 100%, ela falou que vai subir de 90% a 100%, vamos colocar 95%. Aí é outra história, porque a gente tá acostumado com payout de 95%, né? Payout de 95%, ela vai pagar lá, ó, o preço teto vai subir para 39%, ela tá custando 35%. Então, presta atenção no que tá acontecendo. Ela falou assim, ó, não vamos pagar mais 90, esse ano nós vamos pagar 50. Se pagar 50, qual que fica o preço teto? R$20, muita gente vendendo. Ano que vem nós vamos pagar 90, 95, até 100. Aí o preço teto fica 39. Depende muito de qual que é a sua tomada de decisão, tá? Vocês vão ver minha tomada de decisão no dia do café ao milhão, né? Tá quase chegando aí, dia 12 eu faço meus investimentos publicamente. Já mandei o dinheiro pra lá, tô só esperando chegar dia 12. Tô louco pra investir antes, mas vou esperar chegar dia 12 pra investir junto com vocês, beleza? Então, fazendo a conclusão aqui do vídeo, Taesa vai passar por um momento difícil agora, de pouco pagamento de dividendo, necessidade de investimento pra caramba. Pode até ser frequente no pagamento de dividendos. Pagou lá em janeiro, em maio, em junho, pode pagar em setembro, em dezembro, novembro, só que vai pagar pouquinho, né? Vai pagar
pouquinho. Então o yield vai ser baixo. Pode ser que dispense muito pessoas desse papel, a gente pode ter a oportunidade de entrar no papel mais barato. Se a gente der uma olhada na minha carteira aqui, a Taesa tá um preço médio de 35,71, né? Se eu tiver a oportunidade de baixar esse preço médio, pode ter certeza que eu vou abaixar, né? Tá 35,65 agora. Vamos ver como que o mercado vai reagir. Falta 3 minutos pro mercado abrir. Ela soltou esse resultado ontem, das 23 horas da meia-noite, né? Não consegui ficar acordado para assistir, mas tô gravando aqui para vocês antes do mercado abrir. E se você me acompanhar lá no Instagram, vai ter comentário sobre a Auren, o que aconteceu depois do que a gente leu, e vai ter comentário também da Taesa do que aconteceu depois do que a gente leu tudo, beleza? Vamos ver como que o mercado vai reagir, porque o importante é você saber ler um relatório, mas você tem que ver como que o mercado reage para você entender que às vezes a sua leitura, não é que a sua leitura tá errada, mas o mercado que é especulativo. Então aqui a gente leu que no longo prazo a Taesa vai ser bom, mas que no curto prazo pode ser que ela caia. Depende de como que o mercado vai interagir. Será que o mercado vai interpretar que vai ser bom no longo prazo e realmente vai comprar agora? Eu acredito que não. Eu acredito que ou vai ficar no preço de 35 ou vai cair um pouquinho. E tomara que caia para 33, 32, né? Tomara que caia para 33, 32, porque aí a gente enche o carrinho, perfeito? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual que é a próxima empresa que você quer que eu avalie. Entra aí, digita no Google agenda de resultados do primeiro trimestre. Tem um monte de empresa aqui. Não vai dar para eu fazer vídeo de todas as empresas, então a gente tem que escolher. A Auren ontem foi porque vocês escolheram no vídeo de anteontem. Taesa hoje? Não foi porque vocês escolheram, não é porque eu queria fazer Taesa mesmo, porque Taesa é a maior posição da minha carteira depois de Vale ali, que eu mexo com opções em Vale. Mas a partir de agora eu vou deixar aí para vocês escolherem quais as empresas que vocês querem, beleza? Só digitar aqui no comentário, Léo, eu quero tal empresa. Até mais, até o próximo vídeo que será excepcional.